Nossa programação científica, assistiremos em instantes à palestra intitulada Doenças dermatológicas com foco além da pele. Para falar sobre este tema, convido ao palco a palestrante doutora Luciana Maria Pereira de Oliveira. Nossa convidada é médica dermatologista, residência em dermatologia pela Universidade Federal do Ceará, mestre em clínica médica pela Universidade Federal do Ceará, professora de dermatologia da Faculdade Unicristos e médica dermatologista do Hospital Geral de Fortaleza. Para sua saudação, a nossa convidada, com a palavra a doutora Goldete Priscunic. Bom dia, doutora Luciana. 2 beijinhos, né? Aqui no Ceará são 2 também? São 2. No Rio também, né? Se a gente não der 2 beijinhos em carioca, a gente apanha. Né? Aqui não. Aqui não. Apanha, não? Não. Então, tá bom. Voltamos, né? Quem não estava no intervalo presencial perdeu o coffee break suntuoso, servido por Helena Ronce, em seu congresso, que está muito entretida, nem olhou para mim. Suntuoso coffee break. Então, recomendo para os que gostam de comer como eu, né, porque gordinho gosta de comer mesmo, que venham presencialmente no próximo ano. Tá? Tanto no congresso de OPME, que deve ser em maio. Maio? Helena Maria? Maio, congresso de OPME? Isso. E no congresso de setembro do ano que vem, para que possam desfrutar do coffee. E do congresso, é claro, mas comer é gostoso também. Doutora, dermato vai além da pele? E além da estética também. Então, né, nós começamos falando isso de manhã com o doutor Wagner, com psoríase pustulosa generalizada, e vamos continuar com esse tema. A dermatologia vai muito além. Vai. Vamos lá? A dermatologia raiz. Né? Raiz, porque a Nutella é aquela que faz o botox, o preenchimento. Mas que também não deixa de ser importante, doutora. Eu acho que a gente tem que priorizar. Quem faz corretamente, direito, sem exageros, né? Aquelas coisas horrorosas que a gente vê no TikTok, ajuda... Não, é verdade. Ai, vamos conversar, né? Umas coisas, uns beijos horrorosos, credo. A gente tem que valorizar quem faz também a cosmetria de uma maneira extremamente profissional e que te dá uma melhoria na aparência. Né? Eu faço e não vejo problema nenhum de fazer procedimento estético. Qual o problema? Né, Helena? Helena, inclusive, vou contar para todo mundo em rede nacional. Alô. Helena está louca para ir na minha dermatologista. Ela já falou que quando chegar em São Paulo... ela quer ir lá. Mas ninguém faz milagre, viu? Tem que querer fazer o tratamento, porque tem aqueles creminhos para ficar passando, aquela coisa que enche os para covar, mas precisa fazer, viu, Heleninha? Tá bom? Doutora? E tem que ser dermato verdadeira, né? Sem pseudodermato. Bom, pessoal, a nossa aulinha vai ser sobre psoríase e hidradenite, tá certo? São 2 doenças em que a gente inicia olhando através da pele, já que é o órgão mais visível, mas elas realmente vão além disso. A gente brinca que na dermatologia a gente não tem mais estetoscópio, né? Porque a pele é bem superficial, mas essas 2 doenças me fizeram trazer de volta, porque elas vêm associadas com outras doenças também. As doenças como hidradenite e psoríase, elas trazem um grande impacto. E quando a gente fala impacto, cada um daqui vai pensar que tipo de impacto, né? O impacto psicológico, o impacto físico, o impacto financeiro, são todos os 3 impactos, tá certo? A gente pode observar, no caso da psoríase, que a gente vai ter comorbidades associadas. Aqui eu estou falando de psoríase, no geral, depressão e ansiedade, até 25% dos pacientes. A gente vai ver doença cardiovascular. A vontade que eu tinha era de colocar os outros especialistas que estavam aqui em cima do palco para falar comigo, porque eu também vou ter que ter um conhecimento mínimo e básico
de doença cardiovascular. Por quê? Porque esse meu paciente vai ter 3 vezes mais chance de cair na mão do cardiologista já com a placa aterosclerótica em tempo de ser rompida. Esse meu paciente ele vai ter a síndrome metabólica associada com hipertensão, obesidade, diabetes, e ele vai ter também uma associação com doença inflamatória intestinal. Então, esse tipo de paciente ele não pode ser restrito só à pele. Né? Ele não pode chegar no meu consultório pedindo para fazer um botox, um preenchimento, e olhar que logo ao lado ele tem uma acne inflamatória importante, uma acne inversa, que ele tem uma inflamação no final da consulta, ele olha e diz, mas eu tenho uns nódulozinhos na minha axila, eu tenho uma plaquinha aqui no meu joelho. Esse paciente, como todo paciente dermatológico, ele precisa ser visto como um todo. No caso da hidradenite, a gente tem ainda impactos físicos, porque ela traz... Alguém aqui já ouviu falar em hidradenite supurativa? Podia levantar o braço, quem já ouviu falar? Pronto. E aí que tá, a gente vai falar de uma doença que ela é negligenciada, ela é órfã, ela está sem dono, principalmente porque ninguém reconhece, né? E aí, por conta da falta de reconhecimento, ela se prolonga por toda uma vida, levando a um impacto físico maior do que ela por si, porque ela vai levar um quadro de dor importante e levar esse paciente para a emergência para fazer analgesia, ela vai levar um quadro de cicatrizes deformantes, que vão levar não só um impacto físico, mas aí sim um impacto psicológico, ela vai levar um prejuízo funcional, porque esse meu paciente ele vai ter dificuldade de voltar ao trabalho por dias que ele estiver inflamado, ele vai ter as comorbidades associadas e ele vai ter, diante de todos esses quadros, impacto na sua qualidade de vida, quando a gente fala, por exemplo, de disfunção sexual e feridas cronicamente abertas. Feridas essas que muitas vezes vão drenar secreção purulenta com odor fétido. E pacientes que vão necessitar, muitas vezes, de que só o algodão curativo não vai ser suficiente. Ele vai precisar se utilizar de absorvente. Já teve pacientes que houve a necessidade de uso daquele, sabe aquele tapetinho de PET? Né? Para poder segurar a quantidade. Pacientes que chegavam no meu consultório com absorvente na axila. Então, é uma doença que ela precisa ser vista e o nosso principal foco aqui vai ser, além da necessidade de mostrar esclarecimento da doença, a gente mostrar o quanto a gente, sendo precoce, a gente consegue evitar o impacto físico, mental e financeiro. Aqui os impactos da hidradenite, né, que também vão estar associados com a depressão, isolamento social, pacientes que não dormem. A gente, por tudo que eu falei agora, quando eu digo que um paciente chega com absorvente, não precisa nem eu detalhar aqui quais são os impactos que esse paciente vai ter. Mas aí vem, sim, a baixa autoestima, a solidão, o estigma social, pensamento suicida. Então, são pacientes que o dermatologista hoje ele tem que ter o conhecimento e o discernimento de saber se aquele paciente tem uma ideação suicida, para pedir ajuda ao psiquiatra. É um paciente que vai ter a imagem corporal negativa e que, quando vai para o Instagram, para o TikTok, isso se agrava de uma maneira, né? E aí, como eu sei que eles não vão deixar, eu já tenho Instagramáveis e TikTokers prontos para mostrar, porque já tem isso na internet, pessoas que têm a hidradenite e que são capazes de ajudar, mostrando quais são os impactos. A perda de emprego, a carreira prejudicada, a gente vai mostrar alguns trabalhos aqui. A redução da renda, os pacientes com hidradenite, curiosamente, ganham menos, tá certo? Eles conseguem, eles têm mais dificuldade, né, para conseguir emprego, e eles entram, muitas vezes, com auxílio-doença, dificultando também o quadro da empresa. Então, quando eu falo de psoríase, eu imagino que todo mundo já tenha ouvido falar de psoríase. A psoríase, a gente vai ampliar um pouquinho a visão dela, né? Que são aquelas placas que a gente tem a leve, moderada e grave, mas a que nos interessa hoje, que é a que vai realmente impactar, são as moderadas e graves, e falar da hidradenite com um olhar dando um pouquinho mais de atenção a ela. A psoríase, ela é uma placa, né, eritematosa, que causa descamação. Ela pode ser uma placa única e ela pode ser moderada a grave, ser uma placa generalizada. O paciente pode, dependendo da evolução ou da predisposição genética, ter uma psoríase mais grave. Ela é um problema de impacto mundial, é uma doença crônica, tá certo? Ela acomete aqui no Brasil cerca de 1,7% da população, segundo o trabalho local, e ela pode ser também negligenciada, ela pode ser subtratada, porque
porque muitas vezes a gente considera a psoríase como uma placa de estresse. Não, essa aqui aparece quando eu estou estressado. E, na verdade, essa paciente ele tem por trás também a associação com comorbidades. Isso foi muito bem estudado e visto durante o Covid, já que eram doenças que o Covid a gente via que era uma doença associada com síndrome metabólica. Aqui a psoríase ficou bem clara essa associação dela com síndrome metabólica. E a gente tem, em pacientes com necessidade de biológico, só apenas 5% são realmente identificados para o uso, né? De um certo modo, negligenciado também, ela é subnotificada. Então, a gente precisa também melhorar esse conhecimento da necessidade da psoríase como um tratamento de prevenção para doenças mais deformantes, como a artrite psoriásica. Existe também um comprometimento funcional, onde ocorre também perda de oportunidades profissionais pela própria deformidade, as dores, a sacrileite, pacientes que, ao fazer atividade física, têm a dificuldade porque não conseguem chegar na meta ou no trabalho. Eu tinha uma paciente que era jogadora de vôlei, era levantadora, e ela, na verdade, usava o vôlei para poder pagar a faculdade. O curioso é que ela terminou direito, hoje em dia ela acho que ela é... Eu sei que o marido é advogado-geral da União e ela acho que é da República, procurador da República, né? Aí não precisou mais fazer vôlei, está com as unhas maravilhosas e não tem mais psoríase, né? Então, você vê que o impacto que essa doença pode causar pelo próprio impacto físico, tá certo? Pacientes que fazem corrida, maratona, eles também têm a dificuldade no quadro de psoríase exatamente pelo impacto que o treino vai levar. Isso tudo levando a uma carga socioeconômica. A gente tem alguns casos, algumas condições que a gente chama de domínio, que podem ser mais sérias, e elas também vão nos alertar para um caso de maior gravidade da psoríase, mesmo que seja a lesão inicial, como, por exemplo, uma lesão de couro cabeludo. É uma caspinha, não posso usar uma roupa preta que descama. Mas essa lesão de couro cabeludo, com muita intensidade, com eritema, com dor, e com o impacto também físico desse paciente psicológico, ela já pode ser uma manifestação de uma doença psoriásica de moderada a grave. O acometimento ungueal, como eu dei o exemplo dessa minha paciente do vôlei, que ela tinha a distrofia ungueal e que causava dor, ela não conseguia digitar, né? E muitos pacientes também que se utilizam de digitação, eles acabam tendo dificuldade no trabalho, a psoríase palmo-plantar e as artrites psoriásicas propriamente dita, tanto a doença axial como a periférica, que também vão acarretar dificuldades e deformidades no futuro, se essa doença não for bem tratada. Porque a questão aqui não é só conhecer, é a gente conhecer, identificar e ver o melhor tratamento. Ela tem um imenso impacto na qualidade de vida. Hoje em dia, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando na última semana, a gente já costuma falar desse impacto que causa durante uma vida, sobre separação, sobre divórcio, sobre perda de emprego, sobre, como eu próprio falei antes, ideação suicida. E ela acaba sendo um fardo econômico significativo para a nossa população. Ocorre mais frequentemente em adultos, mas a gente pode ter em criança. Hoje em dia já existem medicações liberadas para a criança, mas o nosso grande foco é o adulto, principalmente um adulto jovem, produtivo, e que, com uma doença como essa, pode ter essa dificuldade de atividade. São mais de 125 milhões de pessoas afetadas durante todo o mundo, né? E só 1/3 desses indivíduos vão apresentar o início da doença com menos de 20 anos. Então, a gente também tem que estar alerta. Alguma criança que, desde o começo, tem aquela unha distrófica, aquela caspinha que costuma surgir na fase da pré-adolescência, eu já fico atenta, sabendo que esse paciente pode evoluir para uma psoríase. Aqui são alguns casos do meu consultório, onde a gente tem uma verdadeira dificuldade, não é só no pisar pela pele, mas no pisar também pela própria dor que ele sente, o ardor. Às vezes, eu costumo fazer a comparação de quando a gente corta o dedo com a folha, né? Já aconteceu isso, né? Você corta o dedo com a folha e fica aqueles 2, 3 dias a gente sem conseguir nem mexer com o dedo por conta da dor. Vocês imaginam o que é esses inúmeros cortes que o paciente vai ter, inclusive nas mãos com a unha. E aí é uma curiosidade que a maioria dos pacientes, eles sofrem essa humilhação, essa discriminação, com perguntas tipo, isso é contagioso, né? Ou então uma cabeleireira que, ao pegar no seu cabelo, você olha a mão, a manicure. Como é que quer ser manicure se tem essas unhas distróficas, né? Se isso vai contaminar, se isso mata, né? E aí eu costumo brincar, olha, isso não mata, isso não vai tomar seu corpo, nem vai passar para ninguém, mas isso vai lhe causar uma dor no interior, né? Uma dor impactante que precisa ser tratada.
A gente tem aqui algumas comorbidades associadas, como eu falei, o meu consultório ele tem um dermatologista, um psiquiatra e um cardiologista. Então, esse paciente ele brinca pelos três profissionais exatamente. Ele vem, às vezes, inicialmente pelo psiquiatra, às vezes ele vem pelo cardiologista, porque o cardiologista e o psiquiatra também já estão atentos de quando é um paciente que tem uma plaquinha, seja única, ele já deve ter atenção. E a gente costuma dizer que o dermatologista tem sido, hoje em dia, o sentinela, né? É ele que vai dar o primeiro momento, a primeira notícia, e aí sim levar a encaminhar para os outros especialistas. Aqui, quando eu estou falando de depressão e ansiedade, quando é maior do que 20%, na psoríase como um todo. Mas, quando eu falo em doença psoriática moderada a grave, até 80% dos pacientes vão ter depressão e ansiedade, e 20% desses vão ter ideação suicida. A associação com doença hepática não gordurosa, né? A gordurosa não alcoólica, então, esse meu paciente ele também tem um gastro que vai acompanhar comigo, porque aquela esteatosezinha que daqui a 10 anos, em 10 vezes mais chance de criar e virar uma hepatopatia crônica, ele também tem que estar atento de que ele vai, sim, ter que perder o peso, né? E, apesar da dificuldade, como a gente ouviu na palestra anterior, meus pacientes saem com as orientações necessárias dadas por mim mesmo, né? Não é nada extraordinário. Sempre que vem, eu tento dar a motivação como atividade física. A gente sabe que comer delicioso é um dos prazeres da vida, mas a gente tem que tentar ponderar, porque isso, sim, vai ser também um grande impacto. Não adianta o paciente fazer uma medicação caríssima e não fazer o básico, que é a atividade. Então, a gente precisa estar juntos nessa, junto com o paciente. A doença inflamatória intestinal, muitas vezes, vai ser confundida, né? Se é uma doença inflamatória relacionada à espondilite, na verdade, esse paciente também já vai ter artrite psoriásica. A hipertensão e a diabetes, que também vão levar e vão chamar a atenção nos pacientes com psoríase. Ela é uma doença multifacetada, a gente tem vários domínios, e vai ser importante também a gente detectar. Alguns desses domínios vão predispor a artrite psoriásica, como, por exemplo, a psoríase da unha, a palmoplantar, com sua dificuldade de tratamento, também não pode ser negligenciada. E a doença axial, que, na verdade, ela pode levar o que alguns já conheciam como doença coluna em bambu, né? Aquela paralisia completa do paciente sem ele poder se mexer para o lado e para o outro, que hoje em dia, graças a Deus, a gente não observa mais. E nos ambulatórios, que antigamente a gente costumava ver pacientes chegando com cadeira de roda, a gente também diminuiu muito. Os pacientes que a gente tem são pacientes crônicos, de mais de 20 anos, que faziam uso crônico de corticoide. Então, a psoríase ela vai ter um risco maior de artrite psoriásica, e é esse paciente que eu tenho aqui no meu consultório dar o diagnóstico. A boa notícia é que esses medicamentos são os mesmos, a gente não vai enfeitar, ninguém quer fazer nenhum medicamento novo que vai ser diferente. Ele vai ser o mesmo medicamento que o reumatologista vai usar, vai ser o mesmo medicamento que o gastro vai usar. O que a gente simplesmente fala é de iniciar precocemente para evitar que esse paciente venha a dar danos maiores e até falta de resposta de medicamentos tão bons já no início do tratamento. Esses pacientes com psoríase e placa grave, eles têm até 54% vão desenvolver a artrite psoriásica. Essa variação pode ser de 6 meses até 30 anos, mas ninguém vai ficar aqui esperando ver quanto esse tempo vai durar. Esses são 3 domínios que a gente costuma relacionar com a psoríase grave, que é uma psoríase de couro cabeludo, a psoríase gueal e a psoríase invertida. E alguns fatores ambientais que também vão ser importantes, como eu falei, o sobrepeso, o estresse mecânico e algumas infecções. Paciente com infecção de repetição, também a gente tem que estar atento para o surgimento da psoríase sempre após a infecção. Alguns fatores genéticos, porque todos esses pacientes vão ter essa predisposição genética. E aí vai ser importante, porque quando você pergunta ao paciente, ele sempre vai relatar de que seu avô tinha, sua mãe tinha, seu pai tinha ou tem. Aqui foi um estudo que mostrou que em 55 pacientes que não tinham artrite psoriásica visíveis, foi feita a ressonância, foi feita a radiologia, e desses 47% apresentaram pelo menos uma lesão, que é o que a gente chama, então, de não tem o sintoma, mas já tem o pródromo, né? Já é um paciente com pré-psoríase, com pré-artrite psoriásica. A dificuldade no diagnóstico vai atrasar e dificultar também o tratamento, tá certo? Isso vai levar a danos estruturais permanentes, a incapacidade funcional, como eu citei,
e aí a menor probabilidade de remissão. E aí começa a ser aquele paciente que você faz uma droga, você faz 2 drogas, você faz 3 drogas, ele é um não respondedor. Na verdade, quanto mais tardio eu vou dar esse diagnóstico, mais dificuldade de responder à medicação ele vai ter. Por isso a necessidade de tão precoce tratamento. Aqui é o quanto a gente pode mudar esse estilo de vida do paciente, né? Um paciente que durante a infância vai sofrer o bullying porque tinha a unha torta, porque ele tinha o dedo torto, porque ele não podia usar a blusa preta, e quando você inicia a medicação, você vê, como eu costumo dizer, que é o tratamento do brilho no olhar. O paciente realmente brilha o olhar. Eu faço estética no meu consultório, mas o meu grande brilho no olhar também é a doença, porque é aquele paciente que ele tem a gratidão, ele sai andando. É um paciente que estava sem andar, que ele estava sem se mexer, com dores, e ele sai andando e se pergunta como assim? Como é que ninguém tinha me oferecido essa medicação antes? E aqui a própria evolução da doença, e aqui a gente está falando não só de qualidade de vida pontual, mas de uma vida completa, né? O próprio divórcio, a dificuldade até mesmo de ter filho, paciente que tinha dificuldade de amamentar a criança pelas dores que o paciente tinha. E hoje em dia a gente já sabe que algumas medicações podem ser dadas até durante a gestação, né? E isso também tem que ser levado em consideração. Quando a gente fala de hidradenite supurativa, a gente fala de, imagina assim, uma doença órfã, né? Ela está pedindo aqui misericórdia. Está eu e ela aqui pedindo misericórdia. O ideal é que eu estivesse trazendo um paciente com hidradenite também para ela pedir misericórdia junto comigo. Mas é isso que a gente pede. Quando eu fazia residência, que chegava a pseudo-hidradenite, porque eu não sabia ainda que era uma hidradenite, né? Eu ficava empurrando para outra residente. Eu digo, olha, tu que gosta de aquele negócio satisfatório, né, que tem na internet, que fica rompendo e saindo aquele pus, tu que gosta disso, tu fica com ela. Porque a gente não tinha essa noção, né? E aí eu até desafio aqui alguém, eu não sei quem são essas pessoas, mas alguém que tem a sua tabela no próprio convênio e checar alguns pacientes que 3, 4 vezes vão drenar abscesso, que 3, 4 vezes chegam com furúnculos de repetição e pedem exame de imunidade para avaliar se esse paciente ele tem uma imunodeficiência e sai fazendo hemograma sequenciado para tentar descartar a possibilidade de uma imunodeficiência. Essa doença ela não é infecciosa, ela é uma doença inflamatória. A bactéria está ali de oportunista. Ela está brincando ali com o microbioma e agravando, de um certo modo, fazendo um biofilme e dificultando aquele antibiótico que vai ser feito e refeito milhares de vezes de maneira sem acertar. A gente não tem um tratamento assertivo quando a gente faz um antibiótico para a hidradenite, por ela ser uma doença inflamatória. Aqui a gente vai ter alguns casos mostrando mais ou menos o que caracteriza a doença inflamatória como a hidradenite. Ela é uma doença que é grave, os sintomas podem ser irreversíveis, o diagnóstico é tardio, porque passa por muitas mãos, são quase 10 anos de jornada para esse paciente ser diagnosticado como hidradenite, são mais de 5 visitas a vários médicos durante um ano, e aí aqui o atraso no tratamento dificulta o tratamento, fazendo muitas vezes com que aquela dose que a gente iria fazer simples, a gente tenha que fazer uma dose dobrada da medicação. Aqui mostrando que o paciente com hidradenite ele vai ter, comparado à população em geral, até 5%, 3 vezes mais de desemprego do que a população em geral. Isso é um trabalho feito na Irlanda. E as pessoas vão aumentar 2 vezes mais de auxílio à doença pela própria hidradenite. Na epidemiologia, a gente pode observar a variação durante o mundo, né? São várias diferentes regiões, mas o diagnóstico errôneo é o principal fator e que eu acho que é o que fica de muita mensagem aqui para a gente, por ela ser subnotificada, 0,41% no Brasil. Isso é realmente aquele furúnculo, aquele abscesso, aquela acne inversa fazendo Roacutan e mais Roacutan que não responde. Será que ele é realmente uma acne ou ele já era uma hidradenite? Acomete mais mulheres do que homens, gosta mais da vida adulta, o adulto jovem, aquele adulto altamente produtivo, e é esse paciente que a gente quer ser precoce, né? Pode já iniciar na fase pré-pubre, os hormônios a gente sabe que vão ser importantes, fatores desencadeantes, aquela mulher que ao tomar o corpo usa a roupa mais justa, né? O tabagismo, o sobrepeso, tudo isso vai ser fator agravante para a hidradenite e que precisa ser também ter um olhar atento sobre isso.
Aqui a variação dos cortes demográficos quanto à raça. A gente sabe que os caucasianos têm maior prevalência, mas a gente sabe que os pacientes afrodescendentes eles têm uma gravidade maior da doença, tá certo? E essa maior gravidade da doença leva também a maior impacto psíquico e financeiro, principalmente pelo maior número de comorbidades. Então, aqui a gente tem as inúmeras visitas ao PS, paciente que está sempre lá, voltando para drenar. Ontem mesmo eu recebi, ontem à noite, já 11 horas, doutora, eu posso na emergência drenar essa lesão? Era uma lesão nova da paciente. Eu disse, pode, né? Assim, mas assim, não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que realmente ser diagnosticado e já iniciar o tratamento. A hospitalização, tanto que a gente fala de deshospitalização, a hidradenite e a psoríase são doenças que não precisam ser hospitalizadas. Elas diagnosticadas precocemente e com tratamento assertivo, a gente vai tratar em casa, em ambulatório. Não tem nada que está... Muito pelo contrário, o paciente vai ficar fazendo tratamento, até o próprio médico ele não precisa ficar vindo, porque ele fica tão satisfeito. Eu tenho muita dificuldade de fazer antes e depois em fotografias de hidradenite e psoríase, porque é assim, antes... a foto. O depois é a fotozinha do WhatsApp, o paciente dizendo, doutora, a senhora tem certeza que eu preciso ir? Eu estou tão bem, eu estou com dificuldade de marcar a consulta e eu não tenho condição de ir aí, que eu estou ocupado. São inúmeras mensagens de WhatsApp de paciente, eu não consigo mais nem ter o depois para poder mostrar. Então, é uma doença que são 10 anos sem diagnóstico, é vista por mais de 5 médicos, muitos CIDs errados, e é esse o desafio que eu fiz a vocês, olharem os CIDs desses pacientes e checarem se realmente não são pacientes já com hidradenite, subdiagnosticados e negligenciados. Aqui a gente tem um exemplo, e eu acho fantástico essas imagens, porque não é aquele pacientezinho com aquela foliculite de repetição, aquela lesãozinha que eu vou dar o diagnóstico. Quando ele chegar aqui nesse momento... Aqui não tem psicologia dentro do consultório que eu vou conseguir fazer com esse paciente, tentando dizer a ele de que, olha, vamos fazer a melhor medicação, pode ser a melhor medicação do mundo. O horário da medicação é lá, ó. É lá o diagnóstico, é lá o tratamento, porque aqui o impacto eu vou ter que gastar mais dinheiro tentando mandar fazer remédio para depressão, para ansiedade, de psicoterapia. Aqui, alguns casos de abscesso com coleção dolorosa, em que a gente chega e drena facilmente. Quem aqui não chegaria na emergência, aqui vamos drenar isso aqui, pronto. Não manda o paciente. Esse paciente ele tem que ser encaminhado para o profissional, não só para o diagnóstico, mas para a terapia correta e assertiva. As dores que esses pacientes sentem, o uso com analgésico, a gente precisa se sensibilizar. E por isso que eu falo da tal da misericórdia, que essa é a doença da misericórdia. Hidra é aquele monstro grego, vocês se lembram? Hidra, aquela que manda milhões de... que você corta a cabeça e nasce mais duas. Não é à toa o nome hidradenite supurativa. É por exatamente a formação de túneis que ela faz subcutâneo, e esses túneis não vão ser tratados só com a drenagem. Esses túneis eles são profundos, esses túneis eles vão produzir secreção purulenta com odor fétido, certo? E que quando a gente abre ele já está procurando outro local lá embaixo. Então, esses tratamentos eles vão ser necessários para a gente conseguir melhorar. Aqui, o caso de uma cicatriz, onde a gente vai ter que fazer a remoção e o tratamento com cirurgião plástico. Aqui, só mostrando casos graves de pacientes, eu já terminei meu tempo, mas eu vou acelerar, só mostrando a necessidade de que o paciente ele precisa ser bem tratado para que não chegue nesse ponto. E aqui, sobre a fisiopatologia, mostrando que é só um folículo piloso que se dilatou, que ocluiu, produziu uma inflamação, e, a partir daí, se eu não der esse diagnóstico, ele vai formar esses verdadeiros túneis. Aqui a gente mostrando só que é importante a gente mudar esse cenário, lembrar que as lesões típicas, locais típicos e recorrências têm que ser lembrado da hidradenite, tá certo? Quanto mais lesões no mesmo local, da mesma forma, com secreção purulenta por mais de 6 meses, esse paciente ele tem que ser pelo menos avaliado. Existem as áreas locais, áreas onde normalmente a pele se encontra com outra pele, então axilas inframamária, perineal e perianal, muitas vezes ser confundido com doença de Crohn e colite, e lembrando que aquelas cicatrizes podem levar ao surgimento do carcinoma espinocelular, que será mais grave. E aqui são todas as comorbidades associadas, como ovário micopolicístico e espondilartropatia. E voltando a falar, muitas dessas doenças já está sendo tratado. O que a gente quer é simplesmente a liberação para que se trate junto com a mesma doença e de maneira mais precoce possível. Não podemos esquecer de falar da janela de oportunidade, que é a mensagem que resume hidradenite supurativa e que já foi retirada também da psoríase. É esse momento que a gente tem que dar o diagnóstico, e é esse momento que a gente tem que ser assertivo com o nosso paciente.
ser diagnosticado e encaminhado, e assim por várias especialidades onde possamos juntos tratar esse paciente e evitar o transtorno de impacto financeiro, o impacto psíquico, o impacto social. É uma doença de pele que faz parte de uma doença sistêmica e que tem que ser vista como uma doença sistêmica. Queria agradecer e pedir desculpa pelo tempo passado. Dermatologia raiz, né? Hidradenite, eu me lembro muito de ter visto, doutora, como ginecologista no serviço público, né? E a gente também não sabe, estou falando de tempos jurássicos, tá? Então, realmente, você olhava, falava, é um abscesso, a paciente não se cuida, a paciente não faz a higiene, a paciente isso, a paciente aquilo, ainda mais por ser uma patologia muito mais feminina do que masculina, né? Então, acho que fica essa mensagem, é o tipo da doença que eu queria que vocês pensassem, que não é só uma questão física, tem um lado psicológico enorme associado à hidradenite. Eu já estudei muito, já participei de muita palestra de hidradenite, e o que mais me preocupa também é que a pessoa se afasta do meio social, porque a secreção é extremamente fétida. Tá certo, doutora? Então, assim, lógico que nós temos que seguir rol, seguir o que precisa, fazer as coberturas que são obrigatórias, mas quando você puder, tiver condição ou tiver uma liberalidade, que se preste atenção em algumas coisas, né? Você tem algumas dificuldades para conseguir a medicação? Então, o que a gente vê é que existem algumas medicações já autorizadas, mas a gente sabe que existem melhores medicações e que elas precisam ser avaliadas e não foram ainda atualizadas, né? São medicações que já têm bula, mas o que eu sinto mais necessidade realmente diagnóstico precoce. O que eu vejo, eu acho que a gente precisa sensibilizar mais, não só a população, não só os auditores, não só os pacientes. E se a gente pensar aqui, todo mundo vai olhar assim, de repente, pensar, então aquilo que meu irmão tem, que minha tia tem, que meu pai tem, já era uma hidradenite, eu não sabia, né? Então, eu acho que essa dificuldade de diagnóstico é o que atrapalha muito, inclusive na história da prevalência e da incidência, quando você tem números irreais, porque você usa outros CIDs, né? É verdade. E aí, quando eu peço um CID, é uma furiculose de repetição. Não é esse CID, né? Não é isso que eu estou... Aquele paciente, eu estou querendo já falar em hidradenite. Então, acho que isso é o tipo de... É a necessidade maior. É o conhecimento, porque a gente vai, sim, economizar essas idas ao hospital, a deshospitalização, como a gente tanto fala, de pacientes internados, fazendo 15 dias de antibiótico para celulite, esse antibiótico que não vai fazer nada, não vai nem dar um cheirinho na hidradenite, e o paciente lá internado fazendo antibiótico, podendo estar em casa fazendo a medicação assertiva. Ela trouxe uma coisa importante, que foi muito discutida também em psoríase, na pustulosa principalmente, e também na hidradenite, é a codificação, eu não vou falar errada, né? Mas é porque chega no pronto-socorro, e num PA, num PS, e você não interna como hidradenite, você não interna como psoríase pustulosa. O problema também está que o Wagner, que falou na nossa primeira aula, ele já me contou vários casos de, se você solicitar como psoríase a internação, ela é negada. Mas se você solicitar por conta de uma bacteremia, ou o paciente está em sepsis, por conta da... se você colocar hidradenite, com certeza você não vai internar. Mas se você puser abscesso, você vai. E esse CID permanece nessa internação, e se você não tiver aquelas formas, né, o DRG, por exemplo, que vai fazendo uma correção de codificações, você perde essa forma de levantamento de dados, e aí te prejudica em termos de conhecer mais a doença e saber quantos casos você tem. Tá certo? Agradeço. Temos perguntas? Não. Não temos. A Débora faz... Puxa, eu tenho que ter boa visão, né, Debinha? Não temos. Eu agradeço muito a doutora Luciana. Obrigada.